Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nesses tempos de outono, e poder contar com a sua companhia. E vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores, apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Nesta edição, vamos trazer de volta a temática do Dia Nacional da Abolição da Escravatura, que tem data marcada, pessoal, todo dia 13 de maio. Podemos sempre questionar se é uma data para comemorar. Eu acho assim que esse país, essa nação, ela nos deve muito pela forma com que fomos trazidos para cá e pelas as oportunidades que nos foram tiradas durante séculos, justamente por trazermos, eu vou usar uma expressão aqui, me entenda, por trazermos na pele o peso dessa cor. Entre aspas. Por que o peso dessa cor? Porque muitos negros ao longo da história deixam de ganhar um emprego porque tem a cor. Deixam de ter, né, uma promoção dentro do emprego por causa da cor de pele. E isso é sabido. Muita gente tenta esconder isso e dizer, não, mas isso não é uma realidade. É sim uma realidade. Mas a questão que temos aqui é a importância das discussões e ações para combater o racismo e a desigualdade social, que ainda é uma dura marca na vida das pessoas negras no Brasil, que representam a maioria do povo brasileiro e a maioria da população pobre. Então, como que o negro vai conseguir exercer sua cidadania, alcançar uma plenitude cidadã, se eu não consigo entender nem o meu lugar dentro dessa sociedade? A gente olha para o lado e fala assim, tá, mas esse aqui não é o meu lugar, então eu vou tentar em outro. Aí você vai para outro lugar e você fala, esse daqui também não é o meu lugar. Ah, mas eu quero, então vou buscar uma representação na Câmara de Vereadores. Aí você chega na Câmara de Vereadores, a maior parte são homens brancos. Aí você chega numa secretaria municipal, são homens brancos normalmente. Então, como que a gente vai conseguir exercer nossa cidadania se eu não consigo ver nem uma representação mínima dentro das instituições? Então, se o meu lugar ele está sempre numa periferia, numa margem da sociedade, fica difícil a gente exercer uma cidadania, porque o centro está distante da gente. E se o centro está distante da gente, eu não vou conseguir nem transformar esse centro e muito menos participar. E para nos orientar sobre temática tão importante para nosso momento histórico, para a entrevista dessa semana, nossa convidada é Rosiane Gonçalves. Ela é pedagoga de formação, já atuou como professora e atualmente é influenciadora digital. Mulher negra que luta cotidianamente contra o racismo e a discriminação e desde 2022 coordena junto com outros parceiros o projeto Negro Pode, através de entrevistas que são veiculadas no Instagram. No meu conceito, no meu ponto de vista, eu não comemoro o dia 13 de maio. Por que eu não comemoro o dia 13 de maio? Porque exatamente nesta data, o que acontece? As pessoas elas foram para a rua, os pretos, totalmente nus. Eles não tinham nada para nenhum amparo, né, social, nenhum amparo do governo, de ninguém para poder eles guinarem. Eles tinham que se virar sozinhos. E muitos deles morreram. E seguindo juntos, na companhia de Rosiane Gonçalves, que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu quero saber, é o mundo negro que viemos mostrar pra você. Branco, se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomavas banho de piche pra ficar negrão também.
Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nós sabemos que a abolição da escravatura no Brasil não foi resultado da benevolência do Império, como muitos acreditam. Essa conquista foi resultado do engajamento popular contra essa instituição e a pressão popular sobre o Império pelo fator que fez com que a escravidão fosse abolida em 13 de maio de 1888. Uma desigualdade imensa, uma desigualdade do qual os nossos povos escravizados lutaram, relutaram e nos permite hoje intensificar essa luta, fortalecer a nossa liberdade por meio da redução da desigualdade social. Uma desigualdade que perpassa a base da pirâmide econômica, onde nós ainda fazemos parte, onde nós estamos ali, enraizados, mesmo com tamanhas políticas, mesmo com tamanha visibilidade, com conquistas que os movimentos nos permitem, nos permitiram e ainda nos empoderam, nos fortalece, mas a nossa luta ela é intensa e a nossa luta é extensa. Então, pessoal, como sabemos, né, a partir dessa tomada de consciência, continuamos insistindo e vamos insistir que é de fundamental importância que a nossa sociedade se una, né, através das suas várias instâncias, da sociedade organizada, dos setores da sociedade que nos representam, para que a gente aumente essa tomada de consciência para respeitar o direito que as pessoas negras, assim como as pessoas brancas, né, mas particularmente o caso das pessoas negras, que a gente tem um ambiente que continua ainda discriminando essas pessoas apenas pelo fato de serem negras ou pretas. A gente precisa mudar realmente essa situação e ter a atitude de combate ao racismo. Se a temática é racismo, a nossa sugestão de leitura é o livro Mulheres, Raça e Classe, da escritora norte-americana Angela Davis, filósofa americana que já anunciava nos idos da década de 60. Abro aspas. Numa sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. O próximo livro da lista é esse aqui da Angela Davis, que é Mulheres, Raça e Classe. É um livro de 1981, mas que só recentemente, assim, não sei dizer exatamente quando, talvez há menos de 5, 10 anos tenha se tornado muito popular no Brasil. E aí agora, com os canais do YouTube, né, com pessoas negras tendo um pouco mais de voz, esse livro aqui passou a ser um livro que basicamente todas as pessoas que falam sobre leitura na internet já falaram sobre ele. Ele é um livro que fala de feminismo, de racismo, de capitalismo, fala sobre desigualdade, discriminação, pobreza, tudo isso envolvendo essas três coisas aqui, que é gênero, raça e classe, o que torna esse livro um clássico da interseccionalidade. Eu vou ler um trechinho pra vocês só do início aqui. Mulheres, Raça e Classe é uma obra fundamental para entender as nuances da opressão. Começar o livro tratando de escravidão e seus efeitos, da forma pela qual a mulher negra foi desumanizada, nos dá a dimensão da impossibilidade de se pensar um projeto de nação que desconsidere a centralidade da questão racial, já que as sociedades escravocratas foram fundadas no racismo. Além disso, a autora mostra a necessidade de não hierarquização das opressões, ou seja, o quanto é preciso considerar as intersecções de raça, classe e gênero para possibilitar um novo modelo de sociedade. Para você que é uma pessoa branca e está tentando debater sobre racismo, para você que é uma pessoa negra e não entende muito como é que funcionam essas coisas, tá chegando agora no debate, não tem muita referência, esse livro aqui é simples de ler e é uma aula, como todos os livros da Angela Davis, então recomendo que você compre esse aqui, todo mundo deveria. Pessoal, Angela Davis é uma das expressões mais importantes da nossa história. Mulher preta que sempre lutou contra o racismo e que historicamente tornou-se uma das vozes mais respeitadas sobre essa e tantas outras temáticas, principalmente que envolvem a mulher. Eu convido vocês para conhecer os livros que ela escreveu e conhecer sua história de luta, motivo de orgulho para todos nós. No nosso canal Paixão pela Leitura, comigo, professor Pereira, temos a resenha indicativa de vários livros para que vocês tenham acesso e também livros sobre a questão do racismo. Acesse o canal e aproveita e faça a sua inscrição. Vamos compartilhar experiências de leitura. E acompanhe junto comigo uma matéria bem bacana sobre os livros publicados pela professora e escritora Noelle Miranda, onde ela destaca, ela coloca, personagens negras ou pretas de literatura infantil
com um personagem de destaque nas histórias que ela escreve. Coisa, pessoal, que infelizmente ainda é raro na literatura brasileira. Vamos acompanhar essa matéria. O que uma dançarina de balé, uma princesa guerreira e uma heroína têm em comum? Elas são pretas e protagonistas de histórias infantis. Por trás das obras, Noélia Miranda, professora, pesquisadora e escritora, que através das palavras cria e recria fábulas com personagens pretos. Noélia se jogou no universo literário depois de participar de um evento. Nele, ela percebeu a falta de representatividade negra nos livros. Por incrível que pareça, uma escola de maioria negros e negras, fantasiados, né, de princesas europeias. Eu recebo uma mãe justificando a ausência de 2 filhas. E aí ela me dizia, olha, as crianças não vão vir porque eu não tive como alugar o vestido da Cinderela e o vestido da Branca de Neve. E também não ia dar para eu levá-las no salão para alisar o cabelo. Aí piorou o quadro, né? E aquilo ali me intrigou. A história da princesa guerreira que veio escravizada de Angola, na África, para o Espírito Santo, ganhou uma linguagem voltada para o público infantil. Eu quis trazer a Zacimba princesa, a Zacimba resistente, a Zacimba de luta, a Zacimba que, quando conquistou a sua liberdade, ela não ficou escondida no quilombo, ela foi em busca de outros movimentos de libertação para outras pessoas, né, outros negros e negras que viriam escravizados, né, em navios. Ao todo, já são 4 livros e 2 em produção. O protagonismo preto dessa escritora também é visto através da própria editora de livro, que abriu junto com o marido em 2019. A ideia surgiu para que autores negros e negras pudessem ter um espaço para divulgar livros com narrativas e escritas pretas, o que para ela normalmente não acontece no cenário capixaba. A gente quer uma literatura que a gente encante, que a gente traga informação, que a gente traga conhecimento, que a gente traga o empoderamento para além da estética. Empoderamento de verdade, ele ultrapassa a nossa estética. A estética é importante porque ela é que chega. E aí, para além da estética, nós precisamos atentar para a narrativa, porque a narrativa, ela educa. E o empoderamento, ele tem que ser de dentro para fora, não de fora para dentro. Essa iniciativa da professora Noélia é incrível e contribui muito para que crianças pretas encontrem lugar de boas referências na literatura, onde tradicionalmente os heróis e figuras de destaque são pessoas brancas ou são crianças brancas. Parabéns, professora Noélia. É muito bom e é muito bem-vinda aqui no nosso programa Sim para a Literatura. É seguindo e lutando juntos para que as pessoas negras e pessoas pretas tenham seu lugar de fala e seu reconhecimento pela nossa sociedade como entes importantes na formação do povo brasileiro, que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. No meu conceito, no meu ponto de vista, eu não comemoro o dia 13 de maio. Por que eu não comemoro o dia 13 de maio? Porque exatamente nesta data, o que acontece? As pessoas, elas foram para a rua, os pretos, totalmente nus. Eles não tinham nada para nenhum amparo, né, social, nenhum amparo do governo, de ninguém para poder eles guinarem. Eles tinham que se virar sozinhos. E muitos deles morreram. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Rosiane Gonçalves. Nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber no estúdio da Rede Sim Televisão aqui em Linhares a Rose Gonçalves. Rose é influenciadora digital, ela é pedagoga, professora
está licenciada nesse momento por uma questão de saúde que ela está resolvendo, mas faz um trabalho muito bacana à frente de um projeto chamado Negro Pode, que desenvolve ações, desenvolve discussões que tem como objetivo fazer com que a sociedade entenda que o negro, independente da cor da pele, tem o seu espaço, que tem que ser ocupado na sociedade, tem que ter a oportunidade, assim como as pessoas brancas têm tido. Rose, muito bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. Finalmente a gente conseguiu sentar aqui, né? Muito obrigada. Fez suas orações? Sim. Acendeu incenso? Não. Precisou não, né? Não precisou. Eu que agradeço pela oportunidade que foi concedida. É um espaço muito importante para nós, que estamos iniciando um projeto de grande valia para a nossa cidade, e eu só tenho a agradecer. O projeto Negro Pode, ele foi citado aqui pela professora Ana Paula, né? Sim. Nós fizemos a edição sobre o 13 de maio, dia da abolição da escravatura, e a pergunta era exatamente a que eu vou fazer para você agora. O que temos para comemorar, Rose? Ou não temos? Bom, no meu conceito, no meu ponto de vista, eu não comemoro o dia 13 de maio. Por que eu não comemoro o dia 13 de maio? Porque exatamente nesta data, o que acontece? As pessoas elas foram para a rua, os pretos, totalmente nus. Eles não tinham nada para nenhum amparo, né, social, nenhum amparo do governo, de ninguém para poder eles guinarem. Eles tinham que se virar sozinhos. E muitos deles morreram, Você está livre, mas está sozinho. Sim. Está solto ao acaso. Na verdade, E foi isso que aconteceu. trata-se de uma questão política, se é que eu posso falar. Sim, sim. Né? Então, eu não comemoro, não. As pessoas confundem a questão da abolição da escravatura como se fosse de uma atitude de beatitude da princesa. Na verdade, foi todo um conjunto de fatores políticos e econômicos que praticamente forçaram o Brasil a abolir a escravatura, porque foi o último país do mundo a fazer isso. Exatamente. Né? O povo europeu, eles já estavam ali sendo massacrados, mastigados. O Brasil era o último país onde havia mais pretos escravizados, e ainda tem em alguns pontos do nosso país até hoje. E aí, essa pressão foi mais mesmo por essa questão política. Ô Rose, você falou que morou em São Paulo, como é que surgiu essa ideia? Essa mulher preta, ativista, que começou a se preocupar com essa questão de combater o racismo. Como é que isso surgiu na sua vida, Rose? Quando eu morava aqui em Linhares, Você morou em Linhares? Eu nasci em Linhares, aqui? eu sou capixaba, nasci aqui em Linhares. E eu morava aqui, fiquei até mais ou menos 12 para 13 anos de idade. Meus pais, eles tinham uma roça, só que aí veio a questão da vassoura da bruxa, então veio as dificuldades, e meu pai decidiu ir para São Paulo. Então ele foi primeiro, ficou um período de 6 meses, e depois ele retornou para buscar nós. E aí nós fomos para lá. E essa questão de buscar para saber mais quem eu era, identidade, se deu mais pela minha identidade. Eu não sabia quem eu era no mundo, assim. Quem era a Rosiane? Quem era a Rose? Eu estudei em escolas onde tinha pessoas pretas, mas eu sempre via a questão da merenda, na hora da merenda, do lanche, o branco ter mais condições para ter aquilo. Eu nunca tive um lápis de cor da Faber-Castell. Quando eu tive o meu primeiro emprego, foi a primeira oportunidade que eu tive para comprar um. Porque todo mundo tinha, menos eu. E aí, antigamente era muito chacota, né? Era chacotas, não era o bullying. Eu era muito chacoteada por questões... seu uniforme tá rasgado. Isso. Teu tênis não é o All-Star. Você não tem a Faber-Castell. O seu cabelo é feio. Isso. E eu fui crescendo com aquilo, né? Me sentindo feia, e eu não sabia me identificar. As pessoas pretas foram muito vinculadas, e ainda têm sido vinculadas,
a questões muito negativas, né? Sim. O cabelo da pessoa branca é o cabelo bom, o cabelo da pessoa preta é o cabelo ruim. Na verdade, é o cabelo liso e o cabelo crespo, né? Exato. Então, a gente acostumou muito com isso aqui. E por ser criança, na verdade, eu não tinha muitas conhecimento. Eu não tinha nenhum conhecimento, na verdade, sobre aquilo. Às vezes ficava chateada, mas achava que era uma brincadeira. E aí o tempo vai passando, e a gente vai crescendo, a gente vai buscando a sua identidade própria. E em São Paulo é um lugar assim, onde acolhe muita gente, o Brasil inteiro, e até mesmo pessoas de outros países. Exatamente. E lá, a potência preta, por incrível que pareça, ela é muito predominante. Embora sofram muito racismo. Exatamente. Mas eu comecei a perceber ali a forma que eles andavam, o jeito que eles se comportavam. Eles não estavam nem aí se eles usavam black e se você não vai gostar. Diferente daqui da cidade onde a gente mora, que hoje talvez até menos, né? Igual, o black já está mais presente. Já está mais presente, a trança É. e tudo mais. Mas na minha época não, era, nossa, ainda se vê. E lá já era menos, né? Só que eu não tive muito acesso a isso. O acesso que eu tive foi na escola que eu estudei numa escola particular na ocasião. Eu fiz até um técnico contábil lá em São Paulo. É. E eu estudei com uma moça que ela usava trança. E, pela minha ignorância, eu perguntei se ela usava trança porque ela tinha algum problema oncológico, alguma coisa de saúde, ou até porque ela não gostava do cabelo. Ela falou, não, eu uso porque eu gosto, a trança me empodera. E aí ela começou a falar para mim o sentido das tranças. E eu cheguei em casa com outro olhar, com outro pensamento. E aí eu falei, nossa, muito legal isso, bacana. É uma questão de identidade e, inclusive, de autoafirmação com os nossos ancestrais. Né? E ela usava turbantes também. E eu falei, não, aí eu não usei a trança, mas eu comecei a aderir aos turbantes, né? Fiz uso de turbantes. E eu sempre usava turbantes, eram coloridos. E a minha família, todo mundo, né, que morava lá, também usava. Então, aí que eu comecei a usar o turbante pelo fato da história e também pela questão do empoderamento. Eu me sentia muito poderosa quando eu usava. Tem pessoas que, quando convive com uma pessoa que é preta, que é uma pessoa bacana e tal, fala que a pessoa tem alma branca, né? Pois é. Vincula aquela coisa boa sempre a esse termo branco, né? Sim, e o que, na verdade, está totalmente errado. Você, né? independente de ser preto ou branco, se você é uma pessoa legal, que tem uma boa convivência com as pessoas, você é aquela pessoa, não é assim? É porque o que acontece? Lá nos nossos antepassados, há mais de 300 anos atrás, as pessoas que eram, os nossos antepassados que eram escravizados, eles eram considerados seres sem alma. Então, por isso... Exatamente. Então, você entende? Tem um filósofo europeu que disseminou muito essa ideia. Exatamente. Se você não tinha alma, então você não precisava ser tratado como ser humano. Como ser humano. Exatamente. Eram bichos. É um filósofo europeu que criou essa ideia. Que criou essa ideia. Então, assim, você era um bicho. Então, tudo seu estereotipo era feio. Você não tinha alma. As torturas que a pessoa sofria. Exatamente. Os escravos sofriam. Né? Exatamente. Tudo por eles acharem que não tem alma, não tem relevância, significado nenhum. Como é que você está percebendo, para a gente falar do projeto Negro Pode, Sim. Como é que você está percebendo o trabalho de vocês? Vocês estão fazendo ainda via Instagram, né? Isso. Trabalho com vídeos. Seu trabalho de influenciadora digital está sendo concentrado só no Negro Pode, nesse momento? Não. Você faz outras coisas? Eu faço outros trabalhos, mas eu enfatizo muito o projeto, porque eu acho que quanto mais a gente explora as mídias sociais, mais pessoas ficam sabendo. Sim. Aqui em Linhares, eu acredito que esse projeto, nesse segmento, é o primeiro a estar acontecendo. E a gente está torcendo muito para que dê certo. Por quê? Porque a gente viu das pessoas que passaram até hoje pelo nosso projeto, como foi bom, os feedbacks que eles nos deram. Olha, depois da entrevista, foi tão bom. Está repercutindo nas redes sociais. Isso aconteceu assim, assado, e a gente está gostando muito de ver.
Tem muita gente que quer ser entrevistado. Nós temos uma lista de pessoas potentes mesmo. Quando eu digo potentes, eu não estou falando de um artista de televisão. A gente não fala de repente, alguém que seja grande no sentido de poder. A gente está falando daquele cara que vende bala no farol. Ele tem algo, sim, a contribuir. É isso que eu ia te perguntar, Rosa. Como é que vocês selecionam as pessoas? Qual é o critério, primeiro, para convidar as pessoas para a entrevista no programa Negro Pode? E a entrevista tem durado mais ou menos quanto tempo? Eu já assisti algumas coisas lá de vocês. Como é que está funcionando isso para vocês? Para a gente falar do seu projeto. Bom, primeiro que o nosso critério são pessoas pretas, né? Porque o foco é esse. Exatamente. Porque a gente tem como visão e base potencializar pessoas que estão escondidas atrás do racismo, por alguma forma ou outra. Então, esse é o primeiro critério. Agora, a questão de se a pessoa canta, se ela toca, se ela vende bala no farol, se ela tem um comércio, se ela é cabeleireira, se ele é lutador de jiu-jitsu, não importa pra gente. A gente quer mostrar essas potências, porque nós somos capazes. Muitas pessoas, até mesmo eu já me senti nessa condição, de achar que eu não poderia chegar a lugar nenhum. Você não conseguia se sentir representada na não conseguia, sociedade. Porque eu não via... Na minha época, por exemplo, não eram professores pretos na minha infância. Eu vim ter professores pretos na faculdade, no período da faculdade. Igual eu me lembro muito da professora Benedita, você conhece? Conheço. Maravilhosa. Professora de História. Isso. Ela é uma potência. A minha filha foi aluna no Colégio Cristo Rei, há uns anos atrás, e era encantada com a Benedita. Nossa, ela trouxe também isso muito para mim na minha vida, a questão de trazer a história de uma forma diferente, né? Porque a história que conta-se no passado é totalmente diferente da história que realmente aconteceu. A questão da nossa história, da nossa ancestralidade, é que ela foi passada de geração para geração através da verbalização. Isso. E não ficou muito registro, né? Não. Você pega a história do povo europeu, ficou o registro. Exatamente. Foi publicado livros, né, em revistas e tal. A nossa história ela foi passada de forma verbalizada. Mas eu acho que é de extrema importância a gente discutir isso, até para que a gente possa se posicionar também, né? Na verdade, é o apagamento histórico. É o apagamento. Né? Eu falo muito com meus alunos, né? Que às vezes eu vejo que o aluno é preto ou é pobre, boa parte das vezes essas características se juntam. Eu falo, cara, você está no ensino superior, você já está tendo uma oportunidade de estar aqui. Isso. Aproveita a oportunidade. Aproveita a oportunidade, cola nos professores, utiliza o volume de informações que os professores têm para você aprender cada vez mais. Por quê? Se você conclui mais um nível de estudo no Brasil, você pode melhorar seu padrão de vida, você pode ajudar seus familiares e servir de referência para seus filhos, para seus sobrinhos, né? Exato. Olha, meu tio é advogado, né? O menino vai falar que legal. Aí vê o tio de terno, né? De camisa social, porque isso são referências para um garoto, né? Ou mesmo que o tio está fazendo sucesso em outra profissão, na odontologia, na medicina, né? A gente já tem hoje médicos pretos, né? Coisa que eu, ao longo da minha vida inteira, na adolescência, não sabia nem que existia, né? Você percebe mudanças nesse sentido, assim, na cena do dia a dia? Você já percebe pessoas pretas em lugares de destaque? Representatividade? Sim. Para a gente terminar. Sim, eu percebo. Deu uma melhorada muito significativa. O ano passado, por exemplo, eu estive no estado da Bahia, na cidade de Nova Viçosa, e eu fui num local onde o juiz estava e ele era preto, que é no fórum. Quando eu cheguei lá, eu perguntei pelo juiz, né? E a moça falou assim, ó, ele está vindo ali. E estava vindo um homem negro, preto, bem retinto. Aí eu falei assim, mas aonde? Olha como que é as coisas. Ainda tem esse condicionamento, né? Você tá vendo? Tem esse condicionamento. Mas onde?
porque eu nunca vi na vida. Ele falou, doutor Guilherme. Gente, quando eu vi aquele homem, eu não sabia nem o que fazer. Porque eu fui tirar uma dúvida e eu acabei abraçando e eu acho que ele até ficou estranhou, assim, estranho. Mas ele falou assim, não, é comum isso acontecer porque não se vê todos os dias. Exatamente. Não se vê um juiz todos os dias preto, não se vê um médico preto todos os dias, não se vê... Professores até se vê, né? Mas assim, agora... Antes era muito mais difícil. Mas a gente consegue ver que está tendo um avanço bem considerável, sim. Rose, parabéns pelo projeto, parabéns Obrigada. pela iniciativa. O programa Sim para a Literatura está com as portas abertas, tá? Para a gente Muito continuar obrigada. essa conversa. Essa oportunidade que vocês deram para a gente de espaço para falar sobre o projeto é muito importante, significativo. Nós começamos em setembro de 2022, né? Assim, vamos. E a gente precisa, sim, né, de explanar mais. Tem pessoas que não sabem. Trazer esse assunto para o dia a dia das pessoas. Exatamente. E a TV aberta é um canal importante, né? Isso aí, gente. Segue lá o Projeto Negro Pode. Nós vamos colocar o endereço das redes sociais de vocês aqui. Obrigado pela presença. Tá bom, Muito Rose? obrigada. É isso aí. Quando você tem o conhecimento, quando você busca o conhecimento, você sente quando a divisão de rendas é injusta, você sente quando a divisão racial, vamos dizer, ela é perversa. Cinema, sempre gostei muito de cinema, então eu aprendi muito com cinema, e alguns filmes que eu vi quando era menino, hoje eu morro de rir, porque eles eram absolutamente contrários a mim enquanto etnia, e hoje eu entendo melhor isso. Então a gente só pode se defender quando você tem o conhecimento. O nosso mapa é diferente. O nosso mapa não aceita mais, não deve aceitar mais esta diferença. Eu sou negro, eu sou um coitado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Não, eu acho que nós temos que nos unir, porque até nós somos a maioria da população, melhorar as nossas escolas, melhorar a divisão de rendas, misturar melhor o comando político e ideológico, dar oportunidade para que todos aprendam o que podem fazer para melhorar o país. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiências de leitura. Entrem em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.